Até meados do século XIX, a cidade de São Paulo era uma das mais pobres do país, a ponto de não ter sequer uma cama para receber um ilustre convidado que vinha da Europa. E essa é a nossa história de hoje, a história da cama de Gonçalo Pires. Quer um exemplo? Afonso de Toné, um dos primeiros historiadores brasileiros, no sentido moderno do termo, narra que, em 1576, Afonso Sardinha, um bandeirante e um dos homens mais ricos da então Vila de São Paulo, mandou uma carta para a Câmara dos Vereadores se desculpando por não poder comparecer a uma das sessões. E qual o motivo? Ele não tinha sequer botas para poder comparecer a uma das sessões. A imagem que Toné narra do bandeirante Afonso Sardinha também desmistifica a imagem que nós temos dos bandeirantes como homens imponentes e majestosos. Não, os bandeirantes não eram assim. Mas esse é um assunto para um outro momento. Quer um outro exemplo? Até finais do século XVIII, enquanto o Rio de Janeiro, as cidades do Nordeste açucareiro e de Minas Gerais já tinham grandes construções feitas de pedra, a então Vila de São Paulo possuía construções feitas, na sua maioria, de taipa de pilão. Até os sobrados eram feitos com esse material. Para vocês terem noção, até mesmo a casa de câmara e cadeia era feita de taipa de pilão. Devia ser bastante segura essa cadeia, não? Uma das explicações que os estudiosos dão para esse isolamento e o subdesenvolvimento da cidade de São Paulo nesse momento da história é principalmente devido à distância que existia entre a vila de São Paulo e o litoral, mas principalmente pela dificuldade do acesso até a vila, que ocorria por causa da dificuldade que existia na subida da Serra do Mar. Mas eu não vou querer entrar em polêmica aqui não, mas só citar um exemplo. Cidades de Minas, como Ouro Preto, por exemplo, também tinham essa mesma dificuldade de acesso e eram muito mais desenvolvidas. Mas deixemos as tretas para lá. Afinal, toda a história do mundo é a história das tretas. Mas nada traduz melhor essa, digamos, ausência de luxos que existia na então Vila de São Paulo do que o famoso caso da Cama do Gonçalo Pires, que é narrada pelo escritor Roberto Pompeu de Toledo num dos seus livros chamado São Paulo, a Capital da Solidão. Pompeu de Toledo nos conta no seu livro que em 1620 a Vila de São Paulo, que ainda não era a sede da capitania, ia receber a visita do ouvidor-mor Amâncio Rebelo Coelho. Ouvidor-mor era um cargo judiciário da colônia que era o mais importante de todos e representava, em última instância, a própria figura do rei. Representava a coroa portuguesa na colônia. Um funcionário de tão alta classe merecia ser recebido com todo o luxo e toda a pompa, não é verdade? Mas havia uma treta. Na mesma São Paulo, onde os vereadores não compareciam às sessões da Câmara por não terem botas e aonde a maioria das construções era feita de taipa de pilão, não havia camas. Mesmo os moradores mais abastados, se é que podem ser chamados assim, tinham o costume de dormir em redes. Costume que, aliás, só deixou de existir definitivamente no final do século XIX. Aliás, móveis de qualquer tipo eram artigos raros nas casas paulistanas daquela época. Tem início então uma verdadeira epopeia em busca de uma cama adequada que pudesse ali receber, que pudesse hospedar tão ilustre visitante, que, em última instância, significava estar recebendo ali o próprio rei, não é verdade? Então, descobriram que existia sim uma cama. A cama de um morador chamado Gonçalo Pires, que, longe de ser um rico morador, tinha uma cama pelo simples fato de que ele era um marceneiro. Ele fazia construções de madeira. Então, para ele, era fácil ter uma cama. Então, resolvido o problema, encontraram a cama que iria receber o ouvidor-mor, correto? Não vamos nos apressar, porque vai ter treta. Então, encontraram a cama onde o ouvidor-mor iria dormir, não é verdade? Só que esqueceram de combinar com o dono da cama. Esqueceram de dizer para o Gonçalo Pires que ele cederia a cama para receber ali o ouvidor-mor. E o nosso querido Gonçalo Pires não queria emprestar a cama de jeito nenhum. Se negou
terminantemente a ceder a cama para a Câmara Municipal para que ela pudesse acomodar ali o nosso querido ouvidor mor. Então, o que fazem ali os representantes da Câmara Municipal? Decretam o confisco da cama em nome da coroa portuguesa. A cama do Gonçalo Pires estava então confiscada em nome da coroa. E mesmo assim, Gonçalo Pires continua se negando a entregar a cama, a ponto de os oficiais da Câmara terem que invadir a sua casa, retirarem a cama à força, juntamente com colchão e travesseiros, e levaram então para o edifício da Câmara, aonde o ilustre hóspede ficaria ali hospedado. A Câmara, que era o mesmo edifício da cadeia, aquele de taipa de pilão que a gente falou no começo. Visita feita, o ouvidor mor faz o seu trabalho de fiscalização ali dos documentos da Câmara e volta para a sua cidade. Só que ainda tem mais treta. E a treta está longe de acabar. Porque assim que o ouvidor mor termina a sua visita e vai embora, a Câmara Municipal decide devolver a cama para o seu dono. Só que o nosso querido amigo Gonçalo Pires se recusa a receber a cama de volta, dizendo que a cama havia sido danificada e que ele queria ela no exato estado em que ela foi retirada da sua casa. Sobra então para os funcionários da Câmara Municipal fazerem uma perícia, ou seja, verificar qual é o estado em que estava a cama. Eles chegam à conclusão que ela estava em perfeito estado, apenas descrevendo que os lençóis estavam um pouco sujos. Só que Gonçalo Pires não queria conversa. Ele queria a cama igualzinha ela foi retirada da sua casa e insistia em dizer que ela estava danificada. E a Câmara Municipal insistia em devolver a cama como ela estava, dizendo que ela estava em perfeito estado, no mesmo estado em que ela foi retirada. Então, como vai ser resolvida essa treta? Nosso amigo Gonçalo Pires entra com um processo contra a Câmara por perdas e danos, dizendo que a sua cama foi danificada. E ao mesmo tempo, a Câmara Municipal entra com processo contra o Gonçalo Pires, obrigando ele a receber a cama de volta, no exato estado em que ela estava. Esse processo ele vai se arrastar por 7 anos e não se sabe que fim levou. Ou seja, nós não sabemos ali pelos documentos da Câmara e pelos registros que deixaram se nosso querido amigo Gonçalo Pires recebeu a cama de volta ou se a Câmara Municipal teve ali que devolver uma outra cama nova para o nosso amigo Gonçalo Pires. E vocês, o que acham que aconteceu? Bom, se você gostou da nossa história de hoje, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. Então, para todos vocês, um grande abraço, um bom fim de semana, boa Páscoa e feliz Ano Novo.